Capítulo 6. Planejamento organizado. A materialização do desejo em ação. O sexto passo em direção à riqueza. Você aprendeu que tudo o que o homem cria ou alcança começa sob a forma de desejo. Esse desejo surge no primeiro estágio da sua jornada, do abstrato para o concreto, e é levado para a oficina da imaginação, onde planos para sua realização são criados e organizados. No primeiro capítulo, você recebeu a instrução de utilizar 6 passos definidos como primeira atitude para a transformação do desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de planos práticos e definidos, por intermédio dos quais essa transformação poderá ser feita. Agora você verá como elaborar planos práticos. A. Alie-se a um grupo de quantas pessoas achar necessárias a criação e execução dos seus planos para a acumulação de riquezas, fazendo uso do princípio da mente mestra, descrito em um dos próximos capítulos. É absolutamente essencial seguir essas instruções. Não se descuide. B. Antes de formar a sua aliança para a mente mestra, decida que vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros do grupo em troca da cooperação deles. Ninguém trabalha indefinidamente sem alguma forma de compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá, tampouco, solicitar ou esperar que alguém trabalhe sem a compensação adequada, embora ela nem sempre venha em forma de dinheiro. C. Procure encontrar-se com os membros do seu grupo de mente mestra pelo menos 2 vezes por semana ou mais frequentemente, se possível, até chegarem juntos aos planos necessários à acumulação de dinheiro. D. Mantenha-se em harmonia perfeita com cada um dos membros do seu grupo de mente mestra. Se houver desarmonia, pode esperar pelo fracasso. O princípio da mente mestra não funciona onde não prevalece a harmonia perfeita. Lembre-se do seguinte: primeiro, você está assumindo uma empreitada da maior importância e, para ter certeza do sucesso, precisa de planos perfeitos. Segundo, você deve contar com a experiência, a formação, a habilidade natural e a imaginação de outras mentes. Isso se harmoniza com os métodos seguidos por todos aqueles que acumularam grandes fortunas. Ninguém possui experiência, formação, habilidade natural e conhecimentos suficientes para atrair uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. No propósito de conquistar riquezas, todo plano adotado deve ser uma criação conjunta, sua e dos outros membros do seu grupo de mente mestra. Você pode fazer planos inteiramente ou em parte, mas cuide para que esses planos sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança da mente mestra. Se o primeiro plano que adotar não der certo, substitua-o por outro. Se esse novo plano falhar, busque outro ainda e assim por diante, até encontrar um que funcione. É aí que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência para criar novos planos em substituição aos que falharam. O mais inteligente dos homens não pôde obter sucesso na acumulação de dinheiro, nem em qualquer outra atividade, sem planos práticos e executáveis. Tenha em mente essa afirmativa e lembre, se o seu plano falhar, que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Pode significar somente que os seus planos não eram bons. Elabore outros. Recomece. Thomas A. Edison, entre aspas, fracassou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente, ou seja, sofreu 10.000 derrotas temporárias antes que seus esforços fossem coroados de êxito.
A derrota temporária deve ter apenas um significado: a certeza de que existe alguma coisa errada com o seu plano. Milhões de pessoas atravessam a vida na miséria e na pobreza por falta de um bom projeto para conquistar riquezas. Henry Ford fez fortuna não pela superioridade de sua mente, mas por ter adotado e seguido um plano que comprovou ser bom. Podemos apontar milhares de pessoas com melhor formação que a de Ford, mas que, no entanto, vivem na pobreza por falta do projeto certo para ganhar dinheiro. A sua realização não pode ser maior que a qualidade dos seus planos. Parece um postulado, mas é verdade. Samuel Insull perdeu sua fortuna de mais de 100 milhões de dólares. A fortuna de Insull foi construída sobre bons planos, mas a depressão econômica o forçou a alterá-los, e a mudança trouxe uma, abre aspas, derrota temporária, fecha aspas, porque os novos planos não eram bons. Insull, hoje idoso, talvez aceite como, entre aspas, fracasso, essa, abre aspas, derrota temporária, fecha aspas. Mas se sua experiência se transformar em fracasso, será por falta do ardor da persistência em reconstruir seus planos. Ninguém está derrotado até que desista, em sua mente. Essa afirmativa será repetida várias vezes, porque é muito fácil desistir ao primeiro sinal de revés. James J. Hill foi derrotado temporariamente quando, pela primeira vez, tentou levantar o capital necessário à construção de uma ferrovia que ligasse o leste ao oeste dos Estados Unidos. No entanto, fez novos planos e transformou a derrota em vitória. Henry Ford sofreu derrotas temporárias, não só no início da sua carreira de fabricante de automóveis, mas também como industrial bem-sucedido. Criou novos planos, porém, e marchou para a vitória financeira. Quando observamos indivíduos que acumularam grandes fortunas, em geral vemos apenas seus triunfos, ignorando as derrotas temporárias que tiveram de ultrapassar antes de, abre aspas, chegarem lá, fecha aspas. Nenhum seguidor desta filosofia deve esperar acumular fortuna sem experimentar, abre aspas, derrotas temporárias, fecha aspas. Quando isso acontecer, aceite como um sinal de que os planos não foram bem elaborados. Refaça-os e retome o caminho em direção à sua meta. Não entre para o grupo dos que desistem facilmente. Não seja um, entre aspas, perdedor. Quem desiste nunca vence, e só vence quem nunca desiste. Escreva essa frase com letras graúdas num papel e deixe onde possa ver toda noite, antes de dormir e toda manhã, ao levantar. Ao formar o seu grupo de mente mestra, escolha aqueles que não se deixam abater pelas derrotas. Algumas pessoas acreditam equivocadamente que só o dinheiro faz dinheiro. Não é verdade. O desejo, transformado em seu equivalente monetário pelos princípios aqui descritos, é um instrumento com o qual o dinheiro é, entre aspas, feito. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Não pode mover-se, pensar ou falar, mas pode, entre aspas, ouvir quando alguém o deseja e o chama, planejando a venda de serviços. O restante deste capítulo foi destinado à descrição do marketing de serviços pessoais. As informações servirão de ajuda prática para quem tiver qualquer tipo de serviço pessoal a oferecer e serão ainda mais úteis para aqueles que aspiram à liderança na profissão escolhida. Um planejamento inteligente é essencial ao sucesso de qualquer empreendimento destinado a acumular riquezas. Aqueles que pretendem ganhar dinheiro vendendo serviços pessoais encontrarão aqui instruções detalhadas.
O fato de praticamente todas as grandes fortunas começarem pela compensação por serviços pessoais ou pela venda de ideias deve ser um bom estímulo. E o que mais poderia alguém sem posses oferecer em troca da riqueza, além de ideias e serviços pessoais? De uma maneira geral, existem dois tipos de pessoas no mundo: líderes e seguidores. Como primeira providência, decida se pretende tornar-se líder na sua área ou se prefere permanecer entre os seguidores. A diferença no pagamento é imensa. Não seria razoável que um seguidor recebesse a mesma remuneração a qual o líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar por isso. Não há desonra em ser um seguidor. Por outro lado, não há vantagem em manter-se como seguidor. Os grandes líderes, em sua maioria, começaram como seguidores e só se destacaram por serem seguidores inteligentes. Com raras exceções, o indivíduo que não segue com inteligência não lidera com eficiência. Aquele que melhor segue o líder é, em geral, o que desenvolve mais rapidamente qualidades de liderança. Ser um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de assimilar o conhecimento do líder. Os principais atributos para a liderança. Os fatores mais importantes para a liderança são os seguintes: 1. Coragem inabalável, baseada no autoconhecimento e na familiaridade com a própria ocupação. Nenhum seguidor deseja ser subordinado a um líder sem autoconfiança e coragem. E nenhum líder desse tipo consegue reter por muito tempo um seguidor inteligente. 2. Autocontrole. O indivíduo que não consegue se controlar jamais poderá controlar os outros. O autocontrole constitui-se num poderoso exemplo para os seguidores inteligentes. 3. Agudo senso de justiça. Sem imparcialidade e justiça, nenhum líder consegue comandar e manter o respeito de seus seguidores. 4. Firmeza de decisão. O indivíduo que oscila em suas decisões mostra que não está seguro de si. Não pode liderar outros com sucesso. 5. Definição de planos. O líder bem-sucedido precisa planejar seu trabalho e cumprir o planejamento. O líder que age por conjecturas, sem planos práticos definidos, é comparável a um navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde vai bater nas rochas. 6. Hábito de dar mais do que recebe. Um dos ônus da liderança é a necessidade do empenho, por parte do líder, em fazer mais do que ele próprio solicita de seus seguidores. 7. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa negligente e desinteressada pode tornar-se um líder bem-sucedido. Liderança implica respeito. Os seguidores não respeitam um líder que não seja altamente qualificado em todos os fatores que constituem uma personalidade amistosa e gentil. 8. Solidariedade e compreensão. O líder de sucesso precisa ser solidário, compreendendo os seguidores e seus problemas. 9. Atenção aos detalhes. Uma liderança bem-sucedida envolve atenção aos detalhes da posição de líder. 10. Determinação de assumir plena responsabilidade. O líder bem-sucedido deve estar disposto a assumir a responsabilidade pelos erros e deficiências de seus seguidores. Se tentar transferir essa responsabilidade, não permanecerá como líder. Se um dos seus seguidores cometer um erro e mostrar-se incompetente, o líder precisará considerar a falha como sendo sua. 11. Cooperação. O líder de sucesso precisa compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo, bem como ser capaz de induzir os seguidores a fazerem o mesmo. Liderança implica poder,
e poder envolve cooperação. Existem duas formas de liderança. A primeira e infinitamente mais eficaz é a liderança por consenso, com a aprovação dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a concordância dos seguidores. A história está cheia de evidências de que a liderança pela força não se sustenta. A queda e o desaparecimento de reis e ditadores falam por si. Significam que o povo não segue indefinidamente uma liderança forçada. O mundo entrou em uma nova era de relacionamento entre líderes e seguidores. O momento requer outro tipo de líder e de liderança no comércio e na indústria. Aqueles que pertencem à velha escola da liderança pela força precisam compreender o novo estilo de liderança, cooperação, ou serão relegados à condição de seguidores. Não há outra saída. No futuro, o relacionamento entre patrão e empregado, ou entre líder e seguidor, será de cooperação mútua, baseada numa divisão equitativa dos lucros, uma verdadeira parceria. Napoleão Bonaparte, o imperador Wilhelm da Alemanha e os czares da Rússia foram exemplos de liderança pela força, que desmoronaram. Não é muito difícil identificar protótipos desses ex-líderes entre as figuras do mundo financeiro e empresarial, todos afastados de seus cargos. A liderança por consenso é a única sustentável. As pessoas podem seguir por algum tempo uma liderança forçada, mas certamente o farão de má vontade. Esse novo tipo de liderança, descrito neste capítulo, adota os 11 fatores mencionados e mais alguns. O líder que fizer deles a base de sua atuação encontrará oportunidades em todos os setores. Sempre que uma crise se prolonga, é por falta de liderança. A demanda por líderes com competência para aplicar os novos métodos é bem maior do que a oferta. Alguns dos antigos líderes podem adaptar-se, mas, de um modo geral, o mundo terá de procurar uma nova estrutura de liderança. Essa necessidade pode ser a sua oportunidade. As 10 principais causas do fracasso da liderança. Vamos agora comentar as principais falhas cometidas pelos líderes, pois assim como é importante saber o que fazer, também é necessário saber o que não fazer. 1. Incapacidade de organizar detalhes. Uma liderança eficiente exige capacidade de cuidar de detalhes. O verdadeiro líder nunca está, abre aspas, ocupado demais, fecha aspas, para cumprir qualquer atribuição sua. Quando o indivíduo, seja líder ou seguidor, diz que está muito ocupado para mudar de planos ou para atender a uma emergência, admite a própria incapacidade. O líder bem-sucedido conhece todos os detalhes inerentes à posição que ocupa, mas sempre conta com assessores competentes para cuidar deles pessoalmente. 2. Recusa em executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu. O verdadeiro grande líder se dispõe, quando a ocasião exige, a fazer qualquer tipo de tarefa que pediria a outro para executar. Abre aspas. O maior entre vós é aquele que serve a todos. Fecha aspas. É uma verdade observada e respeitada por todo líder capaz. 3. Expectativa de pagamento pelo que, entre aspas, sabe e não pelo que faz com o que sabe. O mundo não paga pelo que as pessoas, entre aspas, sabem, mas pelo que fazem ou levam os outros a fazer. 4. Medo da concorrência. O líder que teme ser substituído por um dos seguidores provavelmente verá seu medo se concretizar.
O líder capaz prepara substitutos a quem possa delegar responsabilidades, conseguindo assim multiplicar-se, ir a vários lugares e dar atenção a diversas tarefas ao mesmo tempo. As pessoas recebem um pagamento maior por sua capacidade de fazer os outros produzirem do que pelos próprios esforços. Eis aí uma verdade eterna. O líder eficiente, com seu conhecimento e o magnetismo de sua personalidade, aumenta em muito a produtividade dos funcionários, levando-os a oferecer melhores serviços. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder não consegue agir nas emergências nem elaborar planos para orientar com eficiência seus funcionários. 6. Egoísmo. O líder que toma para si o sucesso do trabalho dos seguidores certamente atrai ressentimentos. O verdadeiro grande líder não toma a glória para si. Ele se satisfaz em ver a valorização dos seguidores, porque sabe que, para eles, é mais importante o reconhecimento do que o dinheiro. 7. Descontrole. Os seguidores não respeitam um líder descontrolado. Além disso, o destempero, em suas várias formas, acaba por destruir a resistência e a vitalidade dos que sucumbem a ele. 8. Deslealdade. Talvez essa característica devesse ocupar o primeiro lugar da lista. O líder que não é leal ao cargo que exerce, aos colegas, aos superiores e aos subalternos, não mantém a liderança por muito tempo. A deslealdade reduz o indivíduo a pó e atrai para ele todo o desprezo que merece. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todos os setores da vida. 9. ênfase na, entre aspas, autoridade da liderança. O líder eficiente atua pelo estímulo e não pelo medo incutido no coração dos seguidores. O líder que procura impressionar pela, entre aspas, autoridade, pertence à categoria dos que atuam pela força. O verdadeiro líder não precisa afirmar sua condição, a não ser por sua conduta de solidariedade, compreensão, justiça e sabedoria. 10. ênfase no título. O líder competente não precisa de, entre aspas, título para conquistar o respeito dos seguidores. Geralmente, aquele que dá muita importância ao título tem pouco a oferecer. As portas da sala do verdadeiro líder estão sempre abertas e seu ambiente de trabalho não apresenta qualquer formalidade ou ostentação. Essas estão entre as principais causas do insucesso na liderança. Qualquer uma delas é suficiente para levar ao fracasso. Se você aspira a um cargo de liderança, estude a lista atentamente e evite cometer tais erros. Alguns terrenos férteis em que a, abre aspas, nova liderança, fecha aspas, é necessária. Antes de encerrar o capítulo, quero chamar a sua atenção para terrenos férteis, em que a carência de novos líderes pode significar abundância de oportunidades. Primeiro, a política é o campo em que novos líderes são mais necessários. É uma situação verdadeiramente emergencial. Os políticos, em sua maioria, parecem ter se transformado em escroques legalizados, aumentando impostos e corrompendo a máquina administrativa, até tornarem inviável a vida dos cidadãos. Segundo, os líderes do setor financeiro praticamente perderam a confiança do povo. Os banqueiros sentiram a necessidade de mudança e já começaram a fazê-la. Terceiro, a indústria precisa de novos líderes. Os líderes à moda antiga pensavam e agiam em termos de dividendos, em vez de pensar e agir em termos de relações humanas.
O novo líder do mundo empresarial precisa atuar como um representante do povo, interessado em impedir que qualquer pessoa viva na miséria. A exploração do trabalhador é coisa do passado. Que não se esqueçam disso aqueles que aspiram à liderança em todos os setores. Quarto, o líder religioso do futuro será forçado a dar mais atenção às necessidades terrenas dos seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais do presente, deixando de lado o passado, que já passou, e o futuro, que ainda não veio. Quinto, nas áreas de direito, medicina e educação, um novo tipo de liderança e novos líderes serão necessários. Isso vale especialmente para a educação. O líder dessa área deve encontrar meios de ensinar as pessoas a aplicar o que aprenderam. Deverá haver mais prática e menos teoria. Sexto, novos líderes serão necessários no jornalismo. Os jornais devem tornar-se independentes dos, abre aspas, privilégios especiais, fecha aspas, e do subsídio da publicidade, deixando de atuar como instrumentos de propaganda de seus patrocinadores. O tipo de jornal que publica matérias e fotografias escandalosas terá o mesmo fim de tudo que corrompe a mente humana. Esses são apenas alguns dos vários campos que oferecem oportunidades àqueles dispostos a exercer um novo tipo de liderança. O mundo está mudando rapidamente e os meios pelos quais tais mudanças se processam também devem mudar para se adaptarem aos novos tempos. São eles que, mais que quaisquer outros, apontam a tendência da civilização. Quando e como candidatar-se a um cargo? As informações passadas a seguir são o resultado de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres receberam ajuda para oferecer seus serviços com sucesso. Portanto, pode confiar nelas. Como oferecer serviços? A experiência prova que os métodos mais eficazes de colocar frente a frente o vendedor e o comprador de serviços pessoais são: 1. Agências de emprego. São poucas as agências reconhecidas que podem comprovar resultados satisfatórios. Procure uma delas. 2. Anúncios em jornais, revistas ou rádio. Os anúncios classificados costumam dar bons resultados, em especial no caso de assalariados e empregados de escritório. Para os que aspiram às posições executivas, é aconselhável um anúncio mais elaborado, a ser publicado na seção que mais desperta o interesse do empregador em potencial. É bom que seja preparado por um especialista, de modo a produzir o retorno esperado. 3. Cartas de apresentação dirigidas a empresas particulares ou a pessoas que necessitem dos serviços oferecidos pelo candidato. A carta deve estar datilografada e ser sempre assinada de próprio punho. Junto à carta pode ser enviado um currículo. Tanto a carta quanto o currículo devem ser preparados por um especialista. Veja instruções sobre as informações a serem fornecidas. 4. Recomendação de outra pessoa. Quando possível, o candidato deve procurar o empregador em potencial acompanhado de um conhecido comum. Esse método é especialmente interessante quando aquele que procura a colocação não quer parecer pretensioso, mas, ao mesmo tempo, quer mostrar que é conhecido no setor. 5. Apresentação pessoal. Em alguns casos, pode funcionar melhor se o candidato se apresentar pessoalmente ao possível empregador, deixando com ele um currículo. Em geral, as decisões sobre contratações não são tomadas na hora e, assim, o material poderá ser examinado com calma. Informações a serem fornecidas no currículo.
O currículo deve ser preparado com o mesmo cuidado que o advogado dedica à preparação da defesa do cliente. Se o candidato não tiver experiência nesse tipo de tarefa, é melhor consultar um especialista. Comerciantes empregam homens e mulheres conhecedores da arte de demonstrar os méritos da mercadoria. Quem tem serviços pessoais para vender deve fazer o mesmo. As seguintes informações precisam constar do currículo. 1. Formação. Declare sucinta e claramente o seu nível de escolaridade, citando as áreas em que se especializou e informando o motivo da escolha dessas especializações. 2. Experiência. Se você possui experiência em funções similares à que procura, descreva-a em detalhes, indicando nomes e endereços de antigos empregadores. Não se esqueça de mencionar alguma experiência especial que capacite você a ocupar a posição desejada. 3. Referências. Normalmente, as empresas se interessam em conhecer as ocupações anteriores do candidato, em especial quando a função pretendida é de grande responsabilidade. Junte ao currículo cartas de apresentação escritas por A. Ex-patrões, B. Ex-professores, C. Pessoas de boa reputação no setor. 4. Fotografia. Adicione uma foto natural e recente. 5. Especificação do cargo. Evite candidatar-se sem descrever exatamente o cargo pretendido. Nunca peça apenas, abre aspas, um cargo, fecha aspas. Isso indicaria falta de qualificação. 6. Qualificações. Especifique as suas qualificações que são compatíveis com o cargo desejado. Explique claramente por que se considera em condições de assumir o cargo. Essa é a parte mais importante da sua apresentação. Dela dependerão, prioritariamente, as suas chances de conseguir a vaga. 7. Período de experiência. Se você realmente deseja a posição a que se candidatou, ofereça-se para um período de experiência não remunerado de uma semana ou um mês, para que o empregador possa avaliar a sua adequação ao cargo. Pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência mostra que vale a pena tentar. Se você tem segurança das suas qualificações, tente. Um oferecimento desse tipo é uma prova de autoconfiança. Além do mais, se a sua oferta for aceita e você fizer um bom trabalho, provavelmente será recompensado pelo período de experiência. Esclareça bem as razões do seu oferecimento. A. Confiança na própria capacidade. B. Certeza da contratação ao fim do período de experiência. C. Determinação de conseguir o cargo. 8. Conhecimento dos negócios do possível empregador. Antes de candidatar-se, estude a empresa para se familiarizar com os negócios e indicar esse conhecimento no currículo. Assim, além de impressionar, você irá demonstrar que tem imaginação e real interesse pelo cargo. Lembre-se, em direito, ganha quem apresenta melhor o caso. Se o seu, entre aspas, caso for bem preparado e bem apresentado, você vai entrar em campo com meia partida ganha. Não tenha medo de tornar o currículo muito extenso. O empregador quer ter acesso ao maior número possível de informações. Assim como você se interessa por um emprego seguro, ele está interessado nos serviços de candidatos bem qualificados. Na verdade, boa parte do sucesso da empresa deve-se ao acerto nas contratações. Mais uma recomendação. O cuidado na preparação do currículo indica que você é uma pessoa organizada. Já ajudei a preparar currículos tão interessantes e originais que meus clientes foram contratados sem passar pela entrevista.
Pronto o currículo, providencie uma bela capa. Se possível, contrate um profissional para dar um acabamento artístico. Veja este exemplo. Currículo: Robert K. Smith, candidato ao cargo de secretário particular do presidente da The Blank Company, Inc. Na hora de entregar o currículo, é só mudar o nome da empresa. Um toque pessoal sempre chama a atenção. Cuide para que o currículo seja bem impresso, num papel da melhor qualidade possível. A fotografia deve ser colada na primeira página. Siga as instruções ao pé da letra, acrescentando o que a sua imaginação sugerir. Bons vendedores sempre procuram ter boa apresentação, pois sabem que a primeira impressão é muito importante. O currículo é o seu vendedor. Entre aspas, vista-o bem para que se destaque dos outros. Se o cargo é bom, vale a pena lutar por ele. E mais, se o empregador ficar impressionado com você, é provável que lhe ofereça um salário inicial mais alto, diferente de como seria se você tentasse do modo convencional. Se procurar emprego através de uma agência, deixe lá cópias do seu currículo. Assim, o agente ficará mais atento às oportunidades. Como conseguir exatamente o cargo desejado? Todo mundo gosta de trabalhar com aquilo que lhe dá prazer. O pintor gosta de pintar. O artesão gosta de trabalhar com as mãos. O escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos optam por determinadas áreas da indústria e do comércio. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma oferta variada de ocupações, desde o cultivo da terra até as profissões liberais. Primeiro, decida exatamente o tipo de emprego que quer. Se não existir, crie. Segundo, escolha a empresa ou a pessoa para a qual quer trabalhar. Terceiro, estude a política administrativa, a gestão do pessoal e as oportunidades de crescimento do empregador em perspectiva. Quarto, faça uma autoanálise, veja quais são os seus talentos e capacidades e descubra o que você tem a oferecer. Então planeje serviços, sugestões e ideias que você acredita poderem ser úteis. Quinto, esqueça o, entre aspas, emprego. Esqueça se existe ou não uma vaga. Esqueça a velha pergunta, abre aspas, tem um emprego para mim? Fecha aspas. Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto, com o plano em mente, peça a alguém que escreva bem para redigi-lo, com todos os detalhes. Sétimo, apresente o plano à pessoa certa com poder de decisão e deixe que ela faça o resto. Toda empresa se interessa por quem tenha algo de valor a oferecer, sejam ideias, serviços ou contatos. Toda empresa tem espaço para quem levar um plano de ação definido que a fará crescer. Essa linha de ação pode exigir mais alguns dias ou algumas semanas, mas a recompensa financeira, o crescimento pessoal e o reconhecimento superam anos de muito trabalho e pouco dinheiro. E a principal vantagem é a economia de 1 a 5 anos de esforços para alcançar a meta pretendida. Todos aqueles que começam a subida, já na metade da escada, devem isso a um planejamento determinado e cuidadoso, exceto o filho do dono, é claro. A nova maneira de oferecer serviços. Entre aspas, empregos agora são, entre aspas, parcerias. De agora em diante, aqueles que quiserem oferecer seus serviços com sucesso vão ter de reconhecer a enorme mudança ocorrida nas relações entre empregado e empregador. No futuro, a regra de ouro, e não a, abre aspas, regra do ouro, fecha aspas,
será o fator dominante no marketing de mercadorias e de serviços pessoais. As relações entre empregado e empregador tomarão o aspecto de parceria e delas farão parte: A. O empregador. B. O empregado. C. O público a que servem. Por muitas razões, essa maneira de oferecer serviços pessoais é considerada nova, sendo a primeira delas o fato de empregado e empregador se considerarem companheiros e terem um interesse em comum: servir bem ao público. No passado, empregados e empregadores barganhavam entre si, retirando disso a melhor forma de ambos beneficiarem-se, sem perceberem estar, em última análise, prejudicando terceiros, os clientes. Os escândalos financeiros provocaram protestos de um público cujos direitos foram desrespeitados de todas as maneiras por aqueles que visavam a lucros e vantagens pessoais. Quando os destroços forem recolhidos e as empresas recuperarem o equilíbrio, empregados e empregadores vão reconhecer que não podem mais barganhar à custa daqueles a quem servem. O verdadeiro empregador do futuro será o público. Esse deve ser o pensamento principal de quem quiser vender com sucesso serviços pessoais. Praticamente todas as ferrovias dos Estados Unidos atravessaram dificuldades financeiras. Naquela época, o cidadão, ao perguntar no guichê o horário do próximo trem, era rudemente encaminhado ao quadro de horários, em vez de receber a informação que pedira. As companhias de bondes também experimentaram a, abre aspas, mudança dos tempos, fecha aspas. Antigamente, os condutores pareciam sentir prazer em discutir com os passageiros. Muitos bondes foram tirados de circulação e os passageiros passaram a viajar de ônibus, cujos motoristas eram, abre aspas, a última palavra em delicadeza, fecha aspas. Em todo o país, nos bondes mal conservados que ainda continuaram a circular, os passageiros passaram a ser mais bem tratados e, ainda que um deles faça sinal no meio do quarteirão, o motorneiro irá recebê-lo gentilmente. Como os tempos mudaram! É esse o ponto que quero enfatizar. Os tempos mudaram. E as mudanças não se refletem apenas nos bondes e nas estações de trem, mas em outros setores da vida. A política do tipo, abre aspas, o público que se dane, fecha aspas, não existe mais. Foi substituída por aquela que diz, abre aspas, estamos às suas ordens, senhor, fecha aspas. Os banqueiros aprenderam algumas lições ultimamente. Hoje, a indelicadeza de um funcionário de banco é tão rara quanto era comum anos atrás. Alguns banqueiros, não todos, é claro, criavam uma tal atmosfera de austeridade que o cliente se arrepiava com a ideia de ir ao banco pedir empréstimo. As crises econômicas tiveram o efeito de remover as portas de mogno que os banqueiros usavam como barricada. Agora, eles ficam à vista de todos, à disposição de qualquer um, e a atmosfera das agências bancárias é de delicadeza e simpatia. Em qualquer mercearia, era comum o comprador ter de esperar que o vendedor deixasse a conversa com os amigos e o dono acabasse de fazer as contas para então ser atendido. Hoje, cadeias de lojas administrativas por gerentes corteses, que deixam de tudo para agradar ao freguês, exceto dar brilho em seus sapatos, deixaram para trás os antigos comerciantes. O tempo passa. Entre aspas, cortesia e, entre aspas, serviço são as palavras de ordem no comércio hoje em dia e aplicam-se mais diretamente a quem vende serviços pessoais do que ao patrão,
porque, no fim das contas, empregado e empregador são empregados do público a que servem. E, se não servirem bem, perderão o privilégio de servir. Houve um tempo em que o funcionário que media o consumo do gás batia na porta com tanta força que fazia tremer as panelas na cozinha. Quando a porta era aberta, ele entrava sem pedir licença, de cara amarrada, como quem pergunta, abre aspas, por que não abriu logo? Fecha aspas. Tudo isso mudou. O medidor passou a agir como um cavalheiro que tem, abre aspas, prazer em atendê-lo, senhor. Fecha aspas. As companhias de gás não perceberam que estavam acumulando perdas irrecuperáveis e os gentis vendedores de aquecedores a óleo tomaram o seu lugar. Durante a Depressão, passei vários meses na região das minas de carvão da Pensilvânia, estudando as condições que quase destruíram a indústria da região. Entre vários fatos importantes, estava a descoberta de que a ganância de operadores e empregados fora a causa principal da perda de muitos negócios para os operadores e de muitos empregos para os mineiros. Com a pressão exercida por líderes trabalhistas muito zelosos, representando os empregados, mais a ganância dos operadores, a indústria do carvão entrou rapidamente em declínio. Operadores e mineiros passaram a discutir por causa de salários, acrescentando o custo da, entre aspas, barganha ao preço do carvão, até finalmente descobrirem que haviam proporcionado uma excelente oportunidade para os fabricantes de aparelhos alimentados a óleo e para os produtores de óleo cru. Abre aspas. A paga do pecado é a morte. Fecha aspas. Muitos já leram isso na Bíblia, mas poucos sabem o que quer dizer. Há anos, o mundo inteiro tem sido forçado a ouvir, à força, um sermão que poderia receber o título de, abre aspas, o homem colhe o que semeia, fecha aspas. Um evento tão extenso e intenso como a Depressão jamais poderia ser considerado, abre aspas, apenas uma coincidência, fecha aspas. Havia uma causa por trás dele. Nada acontece sem uma causa. A depressão pode ser atribuída ao hábito generalizado de tentar colher sem semear. Não se deve entender erroneamente que a depressão seja uma colheita que o mundo foi forçado a fazer sem haver semeado. O problema é que o mundo semeou a espécie errada de semente. Qualquer fazendeiro sabe que é impossível semear cardo e colher trigo. Desde o início da Guerra Mundial, as pessoas começaram a semear o serviço inadequado, tanto em qualidade como em quantidade. Era como se praticamente o mundo todo estivesse recebendo sem dar. Essas ponderações devem ser levadas em consideração por aqueles que têm serviços pessoais a oferecer. Afinal, somos o que somos e estamos onde estamos devido à nossa conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla o comércio, as finanças e o transporte, esse mesmo princípio controla as pessoas e determina sua condição econômica. Qual é a sua cotação, entre aspas, que é? As causas do sucesso da oferta de serviços com sustentabilidade e eficiência foram claramente descritas. Somente com a análise, compreensão e aplicação dessas causas pode-se chegar a um bom resultado. Cada um é o vendedor dos próprios serviços. A qualidade e a quantidade, bem como o espírito dos serviços oferecidos, são determinantes para o preço e a sustentabilidade do negócio. Para bem oferecer serviços pessoais, o que significa um mercado permanente, preços satisfatórios e condições interessantes, é preciso adotar e seguir a fórmula, entre aspas,
QQE, que corresponde à qualidade, quantidade e o adequado espírito de cooperação. Lembre-se da fórmula, entre aspas, QQE, mas vá adiante, faça dela um hábito. Vamos analisar a fórmula para ter certeza de compreender exatamente o que significa. 1. A qualidade do serviço deve ser desenvolvida tendo em vista a maior eficiência possível em todos os detalhes. 2. A quantidade dos serviços deve ser entendida como o hábito de sempre prestar todos os serviços de que for capaz, já que a habilidade se desenvolve pela prática e pela experiência. Mais uma vez, vamos enfatizar o hábito. 3. O espírito do serviço deve ser desenvolvido de modo a formar o hábito de uma conduta agradável e harmoniosa, levando à cooperação entre parceiros e colegas. A adequação da qualidade e da quantidade do serviço não basta para manter um mercado permanente. A conduta ou o espírito com que os serviços são prestados é fator determinante, ao lado do preço e da sustentabilidade. Mais do que outros, Andrew Carnegie enfatizou esse ponto ao descrever os fatores que levam ao sucesso do marketing de serviços pessoais, apontando várias vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Ele jamais faria negócios com alguém que, embora oferecesse serviços em quantidade e qualidade suficientes, não trabalhasse em espírito de harmonia. Carnegie sempre insistiu na necessidade de uma atitude de boa vontade. Para provar a importância que dava a essa qualidade, podemos ver que aqueles que se adaptaram a seus padrões enriqueceram. Os que não se adaptaram tiveram de ceder o lugar para outros. Enfatizo a importância de uma personalidade agradável, porque dela depende a prestação do serviço com o espírito adequado. Quando o indivíduo tem uma personalidade que agrada e presta serviços com um espírito de harmonia, essas qualidades compensam qualquer deficiência que porventura exista em termos de qualidade e quantidade. Portanto, nada substitui uma conduta agradável. O valor de capital dos serviços. Aquele que ganha dinheiro com a venda de serviços pessoais não é menos comerciante do que aquele que vende mercadorias, e podemos acrescentar que ambos estão sujeitos exatamente às mesmas regras de conduta. A razão da insistência sobre esse ponto é o fato de a maioria das pessoas envolvidas com a venda de serviços pessoais se considerarem livres das regras de conduta e das responsabilidades inerentes ao comércio de mercadorias. O novo estilo de marketing de serviços praticamente forçou empregados e empregadores a formar parcerias, por meio das quais atendem aos direitos e às necessidades de terceiros, o público a que servem. Os tempos de, entre aspas, colher foram substituídos pelos tempos de, entre aspas, plantar. Os métodos de alta pressão no mundo dos negócios finalmente foram deixados de lado, e não haverá necessidade de voltar ao antigo sistema. No futuro, os negócios serão conduzidos por métodos que eliminam a pressão. O real valor de capital das ideias pode ser determinado pelo montante da renda gerada para o cliente com a compra dos seus serviços. Uma estimativa justa do valor de capital dos serviços pode ser obtida multiplicando-se a sua renda anual por 16 2/3, já que é razoável estimar que essa mesma renda anual represente 6% do valor do seu capital. O dinheiro rende 6% ao ano. Dinheiro não vale mais que ideias. Em geral, vale muito menos. Entre aspas,
Cérebros competentes, se efetivamente comercializados, representam uma forma de capital muito mais desejável do que aquele que gira em torno de mercadorias, porque ideias não se depreciam devido a crises financeiras, nem podem ser roubadas ou gastas. Além disso, o dinheiro que serve aos negócios só adquire valor depois de combinado a, entre aspas, cérebros eficientes.